Na noite em que você decidiu pesquisar sobre o Titanic, não estava procurando apenas fatos. Queria um motivo, uma resposta, uma verdade que explicasse como o maior navio do mundo, vendido como inafundável, desapareceu no fundo do oceano em menos de 3 horas. E foi assim que você encontrou o nome que começaria a mudar tudo. Senan Molony, um jornalista que passou décadas obcecado pelo mesmo mistério que agora parecia chamar você. Ele falava de algo que a maioria das pessoas nunca tinha notado. Uma mancha escura de mais de 9 metros no casco do Titanic, visível em uma foto tirada antes da viagem inaugural. Não era sombra, não era sujeira, era um rastro de fogo. Você fecha o notebook e quando abre os olhos na história que vou te contar agora, já não está mais sentado na frente da tela. Você está em Belfast, 1911, dentro do monstro ainda em construção. O navio ainda nem se chama tragédia. Ainda é apenas orgulho, aço e ambição. Mais de 3.000 homens trabalham ali dia e noite, pendurados em andaimes que parecem desafiar a gravidade. Não há cinto de segurança, não há proteção. Alguns caem. O som do corpo batendo lá embaixo se mistura ao som do martelo no metal e ninguém para. O navio não espera por luto. Em cima de uma pilha de carvão, um operário olha para aquela estrutura imensa e murmura: "Dizem que nem Deus derruba isso aí." O amigo responde sem coragem de rir. Então tomara que ele não queira provar o contrário. O Titanic cresce, 269 metros de comprimento, 28 de largura, 71 de altura. 4 chaminés gigantescas, uma delas só para ostentar. Salões, escadarias, restaurantes, camarotes de luxo, cinema, áreas de passeio, carros a bordo. Por fora, uma fortaleza. Por dentro, um segredo. É início de abril de 1912 e nos depósitos de carvão do Titanic, algo está errado. Nas profundezas do navio, onde passageiros nunca pisam, um grupo de homens trabalha diante de uma parede de aço em brasa, um bunker de carvão que arde há dias. O fogo começou silencioso, enterrado no meio do carvão prensado. Naquela época, isso não era tão incomum. Carvão podre, prensado e aquecido podia entrar em combustão sozinho. Mas ali, no navio que não podia atrasar, apagá-lo não era apenas difícil, era inconveniente. Os homens carregam o carvão em chamas de um lado para o outro, tentando impedir que o fogo se espalhe. O calor é tão intenso que queima a pele só de ficar perto. Eles cavam rápido, jogam carvão para as caldeiras, tentando consumir o fogo trabalhando mais rápido do que ele. Um engenheiro observa o casco, por trás do revestimento. O metal está escurecido, deformado pelo calor constante. Ele sabe o que isso significa. Aço nascendo fraco, perdendo resistência muito antes de encarar o mar. Isso aqui não aguenta um impacto sério. Ele sussurra, enxugando o suor com a manga. Ele sobe até o escritório de um superior. "Senhor, o bunker está queimando há semanas. O calor está deformando o casco. Se a gente sair assim, o superior não deixa ele terminar. Já foram vendidos bilhetes, a imprensa está esperando. A empresa gastou milhões. Não vamos cancelar a viagem por causa de um fogo que ninguém lá fora precisa saber que existe." Mas o casco pinta por fora. Muda o lado do navio virado para o cais. Ninguém precisa ver a parte queimada. E assim o Titanic é virado discretamente no porto. A mancha escura fica voltada para o mar, longe dos olhos dos passageiros, dos fotógrafos, da curiosidade. Por fora, perfeição. Por dentro, metal cozido, até 75% mais fraco do que deveria. O fogo continua queimando, silencioso, enquanto os passageiros embarcam sorrindo na promessa de uma viagem inesquecível. É 10 de abril de 1912, Southampton. Nos andares nobres, a primeira classe desfila como se fosse um hotel 5 estrelas flutuante. Joias, vestidos, champanhe. Homens de terno caro fumam charutos, enquanto observam o mar pela primeira vez de uma varanda a 30 metros de altura. Nos porões, outra realidade. Imigrantes da terceira classe, famílias inteiras, crianças curiosas, malas velhas cheias de sonhos, América, trabalho, uma nova vida. Entre eles,
Um homem eslovaco, Michel, com 2 meninos, Michel e Edmond. As crianças acreditam que estão em uma aventura com o pai. Não sabem que foram sequestradas pela própria esperança de um homem desesperado por recomeçar do outro lado do oceano. Na cabine dos oficiais, uma caixa trancada guarda algo simples, quase banal, mas que naquela viagem faria toda a diferença: os binóculos da vigilância. A chave dessa caixa está no bolso de um homem que não embarcou. Ninguém percebe o detalhe. Ninguém imagina que um pequeno pedaço de metal esquecido possa ter tanto peso quanto uma montanha de gelo. O navio segue, velocidade alta, mais alta do que o recomendado. A cada milha, a confiança cresce. Vamos chegar antes do previsto, comenta um oficial. Vai ser um recorde. Recordes, manchetes, prestígio. Ninguém quer ser lembrado como o maior navio do mundo que chegou atrasado. No bunker de carvão lá embaixo, o fogo ainda existe. Domado, mas não extinto. Aquele calor de semanas deixou um ponto crítico no casco. Exatamente em uma região que mais tarde ficaria famosa, sem que ninguém lembrasse por quê. Uma mancha escura, registrada em uma foto. Uma cicatriz de um incêndio que oficial nenhum quis admitir. 14 de abril de 1912, 23h40. O mar está calmo, o céu limpo, o ar cortante. Os vigias na proa fazem o que podem. Enxergam a noite com olhos nus, sem binóculos, sem radar, sem aviso sonoro. Só o frio, o vento e a fé na própria visão. O telégrafo recebeu horas antes vários avisos de gelo. Outros navios relataram blocos grandes à deriva. Alguns operadores leram, repassaram. Outros ignoraram. Afinal, o Titanic era indestrutível. E então, um dos vigias fecha os olhos por um segundo e, quando abre, vê. Lá na frente, uma sombra gigantesca brota do escuro como um fantasma de gelo. Ele grita: "Iceberg à proa!" A ordem ecoa num corredor de aço. "Barra toda a estibordo!" "Máquinas a ré!" O navio responde. Mas demora. Um colosso de 46 mil toneladas não se desvia como um carro. O casco raspa no gelo. Não é um furo único, limpo e dramático como em muitos desenhos. São cortes, rasgos, como unhas gigantes arranhando um ventre enfraquecido. O impacto acontece exatamente na região onde o metal já não era metal, e sim um híbrido quebradiço, tostado pelo fogo que ninguém quis encarar. A água entra, no início, devagar. Um jato, um som oco, mas na engenharia, centímetros significam destinos. A cada compartimento que enche, o navio se curva um pouco mais para a morte. No salão de primeira classe, alguns mal reparam. O choque é suave, quase elegante. "O que foi isso?" pergunta uma senhora, ajeitando um colar. "Provavelmente nada, madame", responde alguém sem acreditar que uma coisa tão grande possa ser ameaçada por algo invisível. Nos corredores da terceira classe, o impacto é diferente. Um tremor, um susto, uma impressão de que algo não está certo, mas ninguém avisa direito o que está acontecendo. Portas fechadas separam classes e, com elas, destinos. Os tripulantes são chamados. Os oficiais fazem contas. 4 compartimentos inundados. Talvez o navio aguente. 5, 6. O Titanic foi projetado para sobreviver a 4. Ele está recebendo água em 6. Ele não vai sobreviver. Os botes salva-vidas começam a ser preparados. Há apenas 20. Precisaríamos de 64 para salvar todos. Ou de 48, bem usados. Mas a lei da época não pensava em vida. Pensava em toneladas. Pelo regulamento, o Titanic está legal. Pelo bom senso, está condenado. Os minutos passam. O capitão dá ordens, a tripulação hesita, muitos passageiros ainda não acreditam que um navio daquele tamanho possa desaparecer. "Entrem nos botes", gritam. Alguns recusam. Primeiro saem botes com 12 pessoas, apesar de caberem 40. Depois, botes meio vazios, ocupados majoritariamente por gente de primeira e segunda classe. Mulheres, crianças e alguns homens que não queriam testar a sorte. Na água, o Atlântico está a cerca de 2 drizeridosi. Um corte, uma respiração mais funda
e o frio entra como lâminas invisíveis. 15 minutos ali são suficientes para calar o corpo para sempre. Quem cai na água morre 2 vezes, primeiro de susto, depois de frio. No meio do caos, 2 meninos são colocados no último bote, empurrados pelo pai que não terá lugar. Ele grita algo em francês que os filhos não entendem direito, só sentem. Eles cochilam, sem saber que acabaram de sobreviver a uma das noites mais cruéis da história humana. Há quem reze, há quem grite, há quem toque violino, tentando manter a sanidade de uma multidão que já percebeu que não haverá lugar para todos. Acima de tudo, há o som dos corpos caindo quando o navio se ergue como um prédio e depois se parte em 2. O titã de aço, carvão e vaidade desaparece às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O tempo passa. Por décadas, o Titanic não é mais navio. É história, boato, lenda, filme, romance. O mundo fala do iceberg, dos botes, do capitão, dos músicos, do nem Deus afunda e do Deus afundou, mas raramente fala do fogo. Raramente se pergunta se era tão forte como um iceberg abriu o casco com tanta facilidade. O corpo do navio dorme em quase 4.000 metros de profundidade, partido e apodrecendo. Os destroços se espalham por uma área enorme. Pratos, castiçais, malas, sapatos, joias avaliadas em milhões. Lembranças de mais de 1.500 pessoas que jamais voltaram para casa. Famílias pedem para que o navio seja resgatado. Planejam-se métodos malucos: congelar o navio com nitrogênio líquido, usar submarinos com eletroimãs, enchê-lo de bolinhas de ping-pong para fazê-lo flutuar. Nada disso sai do papel. Quando finalmente o local exato é descoberto, em 1985, já é tarde. O casco está fraco, podre, comido por bactérias do fundo do mar que lentamente transformam aço em pó. Qualquer tentativa de erguer o Titanic o faria se desfazer em milhares de pedaços, como um cadáver antigo tocado pela primeira vez. Decidem deixá-lo lá. Primeiro, por prudência. Depois, por lei. O lugar é declarado protegido, um túmulo marinho, um patrimônio humano guardado pela Unesco. Ainda assim, turistas descem, pegam lembranças, arrancam pedaços, roubam pequenas partes daquilo que um dia foi orgulho e agora é cicatriz da humanidade. O navio que era para ser eterno se desfaz mais um pouco a cada ano. Mas a dúvida permanece. Foi só um iceberg? Ou houve mais? A teoria do incêndio interno ganha força quando especialistas em metalurgia confirmam: o calor extremo pode, sim, enfraquecer o aço a ponto de torná-lo vulnerável a impactos que, em condições normais, seriam absorvidos. A foto com a mancha escura vira prova. O depoimento de funcionários esquecido em arquivos empoeirados ganha novo peso. De repente, o Titanic deixa de ser apenas a vítima de um bloco de gelo invisível e passa a ser também vítima de pressa, ganância e omissão. E como se não bastasse, a outra teoria, a do navio que nunca afundou. Segundo o autor Robin Gardner, talvez não tenha sido o Titanic que afundou, mas seu irmão quase gêmeo, o Olympic. Ambos pertenciam à mesma empresa, a White Star Line. Ambos eram quase idênticos. O Olympic, teria sofrido danos sérios em um acidente anterior. O outro, o Titanic, era o novato, o que ainda brilhava em propagandas e jornais. Gardner afirma que, arruinada financeiramente e sem seguro, pagando todos os prejuízos do Olympic, a empresa teria bolado um plano quase inimaginável: trocar as identidades dos navios. O Olympic danificado receberia a aparência e o nome de Titanic. O Titanic verdadeiro seria discretamente ajustado para parecer o Olympic e seguiria sua longa carreira como um navio confiável, aquele que muitos chamariam depois de velho confiável. No suposto plano, o navio Titanic faria uma viagem controlada, sofreria um acidente administrável, os passageiros seriam resgatados e a empresa receberia o seguro milionário. Mas o mar não respeita planos, nem conspiradores. Se isso é verdade ou não, ninguém admite. As autoridades oficiais chamam a teoria de fantasia. Os historiadores apontam erros,
A Sociedade Histórica do Titanic diz que tudo nasceu de confusões de fotos nos jornais. Imagens do Olympic usadas em reportagens sobre o Titanic. A empresa está morta. Os donos enterrados, o Olympic, desmontado em 1936. O Titanic desintegrando aos poucos no fundo do mar. A verdade, se houve um truque, afundou junto. Entre teorias, hipóteses e relatos, fica algo que não depende de conspiração nenhuma. Os detalhes humanos. O cozinheiro que bebeu tanto uísque naquela noite que conseguiu sobreviver 2 horas na água congelante. O japonês que foi tratado como covarde por ter sobrevivido quando voltou ao seu país. A menina cujo pai a colocou no bote e disse, antes de ficar para trás, segure a mão da sua mãe e seja uma boa menina. A mulher que sobreviveu a 3 naufrágios, inclusive o do Titanic, e continuou trabalhando no mar. Os corpos colocados em botes que nunca voltaram a ser vistos. Os mais de 1000 mortos que ficaram sem enterro, perdidos na vastidão escura do Atlântico. E, acima de tudo, a pergunta que ecoa desde 1912. Quantos poderiam ter sido salvos se o navio tivesse menos arrogância e mais humildade? Mais botes, menos velocidade, mais responsabilidade, menos segredo. Hoje, quando alguém repete a história simples, o Titanic bateu num iceberg e afundou. Você sabe que é verdade, mas sabe também que não é toda a verdade. Houve fogo antes do gelo, houve decisões antes do impacto, houve ganância antes da água. O iceberg foi o golpe final. Mas o navio já estava condenado antes de partir. A real história do Titanic não é só sobre um navio que afundou. É sobre como o ser humano insiste em se achar maior que o mar, maior que o tempo, maior que o próprio erro. E como no fim, a água sempre encontra a rachadura que tentaram esconder. Agora, a pergunta muda de lugar. Você acredita na versão oficial? Na teoria do fogo? Na troca de navios? Ou prefere admitir que talvez a verdade esteja como o Titanic, partida em 2, espalhada em pedaços, afundando um pouco mais a cada ano? Seja qual for sua resposta, uma coisa é certa. Naquela madrugada congelada de 1912, não foi apenas um navio que desapareceu. Foi uma parte da ilusão humana de que somos inafundáveis. O resto continua lá embaixo, entre ferro enferrujado, sombras e silêncio.